Meus amados irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, na presença do Senhor Jesus, gostaria de refletir um pouco, estudar um pouco com os irmãos acerca da maior história de todos os tempos, que é a história do nosso Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos estar refletindo um pouco de como foi a sua vida aqui na terra, de como ele sofreu por nós. Nós também veremos que ele ressuscitou e que ele está vivo até hoje, no meio de nós. Amém? O texto base que nós vamos estar lendo se encontra em Isaías, no capítulo 9, o verso 6. Gostaria de pedir aos irmãos, você que tem seu exemplar da Bíblia Sagrada, tanto faz se ela é católica, se ela é evangélica, não importa qual é a sua Bíblia. Abra comigo, são todas iguais. Amém? Vamos estar lendo então, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vamos estar falando nessa noite a respeito da vida de Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus aqui na terra? Nós também falaremos do tema central da Bíblia. Qual é esse tema? O tema central da Bíblia é Jesus. Falaremos também de alguém que mesmo depois de 2000 anos, mais de 2000 anos da sua passagem aqui na Terra, ele ainda é a história mais contada no mundo. Jesus, diferente do que os Beatles achavam, os Beatles pensavam que eles eram os mais famosos do que Jesus, mais populares do que Jesus, mas ninguém é mais conhecido do que Jesus. Nós vamos falar nessa noite desse homem, desse maravilhoso homem que foi Jesus. Onde começa a história de Jesus? Muitos perguntam, onde Jesus aparece na Bíblia? Onde começa? Ele estava com Deus desde o princípio, desde a fundação da terra, Jesus já existia. E eu tenho base bíblica para te falar isso. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Preste bem atenção. Nós vamos usar muito a Bíblia, porque eu quero comprovar o que eu estou falando aqui dentro da Bíblia. Amém? João 1, Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? É Jesus. Verbo significa palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Ele é a própria palavra de Deus. Gostaria de falar aqui também mais trechos bíblicos que reafirmam o que João fala aqui, que no princípio Jesus era e estava com Deus. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Veja que maravilhoso esse texto. Mais uma vez aqui, a Bíblia afirma que Jesus era e estava com Deus, e tudo foi criado por ele e para ele. O mundo foi criado por Deus por meio de sua palavra, como nós acabamos de falar. João capítulo 1, verso do 1 ao 3. Mas se Jesus é desde o princípio, onde está Jesus no Antigo Testamento então? A Bíblia é completa. O Novo Testamento
O Antigo Testamento, aponta para Jesus. Todo ali o Novo Testamento contém versículos. Existem mais de 300 citações sobre Jesus no Antigo Testamento. Profetas, o salmista, todos. O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento. Vamos provar biblicamente isso? Vamos provar na Bíblia. Isaías, capítulo 7, verso 14. Nascerá de uma virgem. Olha o que diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa profecia está lá em Isaías, capítulo 7, verso 14. Ela se cumpre. Lucas, capítulo 1, verso 26, 27, 30 e 31. Vamos estar lendo. Eu vou usar bastante a Bíblia, como eu disse. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Veja aqui agora. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Isaías 53, verso 3. A Bíblia fala que ele será desprezado pelos judeus. Olha como começa o verso 3 do capítulo 53 de Isaías. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Profecia se cumpre. João capítulo 1, verso 11. Veja o que diz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, o povo escolhido de Deus, Israel, rejeitou a Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Não acreditaram que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Aleluia. Mais uma vez, eu quero ler bastante versículos com os irmãos. Isaías 53, verso 7. Cristo foi julgado e ficou em silêncio. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. A profecia também se cumpre. Mateus, capítulo 26, verso 62. Levantou-se o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? O que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Vocês estão vendo como Jesus não caiu de paraquedas na história? Como o Antigo Testamento, desde o princípio, desde a criação, até o começo do Novo Testamento, já apontava para Jesus? Salmo 22, verso 16. Suas mãos e seus pés seriam perfurados. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Se cumpre na crucificação de Jesus. João, capítulo 20, verso 27. Desculpa. João 20, 27. Marcos 15, 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sobre ele sortes, para ver o que cada um levaria. Salmo 22, verso 18. Desculpa, eu li errado. Esse é o 22, 18. O 22, 16 é o seguinte: suas mãos e seus pés seriam furados. João 20, 27. Aqui Jesus comprovando mais uma vez as Escrituras. Mais uma vez Jesus provando que o Antigo Testamento apontava para ele. Disse o Senhor a Tomé: coloca aqui o teu dedo
e vê as minhas mãos, chega a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas mais incrédulo, mas crente. O que aconteceu nesse momento? Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado. Tomé não acreditava. Tomé disse: eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos e se eu ver. Aí Jesus chega, aparece no meio deles e fala isso: coloca aqui o teu dedo, Tomé, para você acreditar, porque o Espírito não é de carne e osso como eu. Veja só que a ressurreição de Jesus não foi somente espiritual, mas também física. Ele ressuscitou com o seu corpo, não foi somente uma ressurreição espiritual, como muitos dizem por aí. E também no capítulo 16 do Salmo, verso 10, fala o seguinte: ele ressuscitará. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que seu amado sofra decomposição. Marcos 16, verso 6. O cumprimento dessa profecia. Mas o anjo disse: não fiquem com medo, vocês não estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Jesus nesse momento ali tinha acabado de ressuscitar. Os discípulos chegaram com medo, mas o anjo disse: procurai a Jesus o Nazareno, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! A Bíblia é verdadeira, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, cujo autor é Deus. E Jesus é o tema central dessa pregação, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora eu quero começar na história de Jesus, no seu nascimento. Ele foi anunciado por anjo, pelo anjo Gabriel, a Maria, como nós acabamos de ler aqui. Ele nasceu em Belém. Lucas capítulo 2, verso 4, do 6 ao 7. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que está grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar a luz, e deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus nasce em Belém, Jesus nasce numa manjedoura, porque nos hotéis daquela época não havia lugar, nas estalagens, não havia lugar para acolher pessoas, naquele momento não tinha vagas. Então o que acontece? O Filho de Deus nasce humildemente, o Rei dos Reis nasce ali numa manjedoura, nasceu ali junto com os animais. A infância de Jesus, embora a Bíblia não fala muito da sua infância e adolescência, vemos que desde cedo Jesus já sabe o seu propósito aqui na terra. Por exemplo, quando ele sumiu dos seus pais, seus pais foram ao templo oferecer sacrifícios e voltaram para casa, e descuidaram, e Jesus ficou para trás. Jesus ali estava no templo, olha o que a Bíblia fala, Lucas 2,46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Jesus ficou ali. Então chegaram ali Maria e José, e Maria disse: eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Olha a resposta de Jesus, como desde menino ele já sabia do seu propósito aqui na terra. Olha o que ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus ali então, logo na sua infância, já sabia do seu propósito. Ele não estava perdido, não estava crescendo fora do foco de Deus, não. Jesus, desde pequeno, já crescia nos caminhos do Pai. E veja o que diz o verso 52 do capítulo 2. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus cresceu em sabedoria, em estatura, ou seja, cresceu fisicamente, espiritualmente, perante Deus e perante
momento tinha 12 anos. A Bíblia relata aqui, como acabamos de ler. Mas dos 12 aos 30 anos, ele desaparece nesse termo aqui, nesse tempo ele desaparece. Ele fica fora, não é relatado na Bíblia isso. Então Jesus, como diz aqui, Lucas 3, 23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Jesus, com seus 30 anos, ele aparece novamente. Quando ele foi batizado por João Batista, Jesus aparece. E ali com seus quase 30 anos, dá início ao seu ministério. Um ministério que duraria pouco. Um ministério que durou aproximadamente 3 anos. Mas foi o maior ministério. Foi o maior profeta da história. Logo após o seu batismo, Jesus é conduzido ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo ao deserto. E ali, tentado por Satanás, venceu Satanás. Logo após isso, volta para Nazaré. Ali em Nazaré dá início ao seu ministério. Quando Jesus chega a Nazaré, ele prega numa sinagoga. E quando ele foi pregar na sinagoga, as pessoas se maravilhavam das suas palavras. Mas quando ele disse, ele leu o livro do profeta Isaías e disse no verso 21 do capítulo 4: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. As pessoas se enfureceram a ponto de levar Jesus a um monte para jogarem ele lá de cima. Olha só, na primeira pregação do ministério de Jesus, as pessoas já queriam matar ele. Eu acredito que Satanás sabia qual era o propósito do Senhor. Ele tentava ali atrapalhar, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. Assim como Ele está no controle das nossas vidas, Ele também estava no controle da vida de Jesus. Tanto é que muitas outras vezes os fariseus tentaram matar o Senhor, mas não conseguiram, porque ainda não era chegado o seu tempo. A Bíblia fala isso. Ainda não era chegado o seu tempo. Durante o seu ministério, Jesus curou, salvou muitas pessoas, fazendo grandes prodígios e milagres. Vou falar alguns milagres aqui de Jesus, só para dar uma salientada aqui no seu ministério, no início do seu ministério. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, curou aquela mulher do fluxo de sangue, libertou aquele endemoniado gadareno. Aqui na ressurreição da viúva de Naim, do filho dela, Jesus estava entrando na cidade e aquele velório ia saindo. A Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão daquela mulher. Ele parando tocou no caixão e disse: jovem, levanta-te. Aleluia. Ali Jesus devolveu a vida para aquele moço e devolveu a esperança para aquela senhora. Lázaro também. Lázaro, ele estava morto já fazia 4 dias. Suas irmãs ali desesperadas. Jesus chega e muda aquele cenário. Jesus ressuscita um homem já de 4 dias morto. O cara estava 4 dias morto. Jesus ressuscitou ele de novo. Novamente, assim como ele fez com aquele filho da viúva de Naim. A mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia relata que 12 anos ela padecia dessa enfermidade. Mas gastou todos os seus recursos com médicos e nada adiantou. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou consigo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Aleluia! E naquele momento, pela sua fé, oh glória, ela chega, toca nas vestes de Jesus e é curada. A Bíblia fala que Jesus para e diz assim: alguém me tocou. E seus discípulos dizem para Jesus: Senhor, mas a multidão é muito grande que te aperta. Como o Senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse: porque saiu virtude de mim. Aleluia! Eita, glória a Deus! Naquele momento, através da fé daquela mulher,
Ela não somente foi curada da enfermidade, mas também foi salva. Jesus ali tirava dela todo aquele passado de opressão, aquele passado de exclusão da sociedade. Jesus reintegrava aquela mulher novamente à sociedade. Jesus dava novamente a vida para ela. Jesus dava a esperança para aquela mulher. Aleluia. Veja o que fala no Evangelho de João, no capítulo 21, a respeito dos milagres de Jesus. Capítulo 21, verso 25. Para você ter uma noção, uma dimensão de quantos milagres o Senhor Jesus fez. Veja isso. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda todo mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, Jesus fez tantos milagres que o mundo não comportaria a quantidade de livros escritos a respeito dos seus milagres, dos seus sinais, dos seus prodígios, das suas maravilhas que ele fez. Para você ter uma noção do que foi o ministério de Jesus, quantas coisas ele fez. Jesus também pregava sobre o reino de Deus. Jesus pregava o arrependimento. Quando ele começou o seu ministério, ele começava dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ensinou a doutrina da salvação. No Sermão do Monte falou sobre as bem-aventuranças. Deu ali um resumo, uma base de como deve ser um verdadeiro cristão. Ensinava também por meio de parábolas. Jesus usava as coisas terrenas para explicar as celestiais. Jesus também salvou muitas pessoas. Salvou Zaqueu, salvou aquela mulher pega em adultério, o cego de Jericó, entre muitos outros. Como eu disse, é uma lista muito extensa. Então não dá para ficar entrando em detalhes, senão a gente ficaria aqui 3 dias falando das maravilhas que Jesus fez e não acabaria. E diante de todo esse cenário, os judeus procuravam matar Jesus. Judeus, principalmente os religiosos daquela época, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, procuravam matar Jesus. E por quê? Porque Jesus curava no sábado. Eles diziam que não é lícito, mas Jesus fazia o bem também no sábado. A Bíblia fala que até no sábado ele é o Senhor. Porque Jesus afirmava ser o Filho de Deus. Quando Jesus falava ser o Filho de Deus, alguns até rasgaram as suas vestes ali no seu julgamento, dizendo que Jesus estava blasfemando. Eles não aceitavam aquilo, porque a doutrina de Jesus Cristo era oposta ao judaísmo, porque Jesus era o próprio amor. Enquanto o judeu não conversava com o samaritano, Jesus pregava para a mulher samaritana e salvava aquela alma. Enquanto o levita, o sacerdote, passava ali ao lado daquele homem parado na beira do caminho, Jesus, o bom samaritano, amava, cuidava, não importa qual era a sua religião. Jesus chegava e transformava a vida da pessoa, não importava também a nacionalidade. Jesus não veio para os judeus somente, Jesus veio para salvar o mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo quer dizer todas as pessoas, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não era somente os judeus, e eles tinham essa cabeça pequena a respeito dessa doutrina da salvação. Acreditavam que era um povo único e exclusivo de Deus. E quando Jesus chega transformando essa situação, eles não aceitavam. E porque Jesus também não era hipócrita. Jesus falava o que tinha que falar na cara deles. Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia a maldade que havia no coração deles. E falava para eles. E eles não aceitavam. Porque Jesus era a própria verdade. Jesus conhecia todos os corações. Então nesse momento, quando Jesus começa o ministério, faz tudo isso que nós falamos, milagres, prodígios, desde o começo, eles já procuravam matar Jesus. E
antes da Santa Ceia, Judas, o traidor, procura os principais dos sacerdotes. Veja o que fala, eu vou ler. Lucas capítulo 22, do verso 2 ao 6. E os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, ou seja, estavam procurando a maneira de matar Jesus, porque temiam o povo, eles temiam o alvoroço. Olha o verso 3, que pesado. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ou seja, Satanás encheu o coração de Judas, um que era apóstolo de Jesus, que comia com Jesus, que estava ali com Jesus, ouvindo a sua doutrina, os seus ensinamentos. Satanás encheu seu coração. E ele foi falar com os principais dos sacerdotes, com os capitães, de como lhe entregaria, ou seja, de como trairia Jesus, os quais se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro. Judas vendeu Jesus por 30 peças de prata. E Judas concordou. Assim buscava a oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Foi tudo planejado para matar Jesus. Aqui, após isso, Jesus faz a Santa Ceia com os seus discípulos. Realiza ali a Santa Ceia. Após isso, Jesus, já sabendo que sua hora era chegada, já sabendo que o seu momento era chegado, a Bíblia fala que ele sente a angústia da morte. Jesus vai ao Monte das Oliveiras, como era de costume, para orar ao Senhor. Olha a oração de Jesus. Ele disse, orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus sabia o que ele passaria. Ele sabia das chicotadas. Ele sabia do desprezo. Ele sabia da humilhação. Ele sabia da cruz. Mas ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Não negou. Ele não negou o seu ministério. Não negou a vontade do Pai. Foi fiel com Deus. Não parou. Ele sentiu tanto o peso do fardo. A Bíblia fala que ele sentiu angústia. Olha só, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A angústia de Jesus era tanta pelo que ele iria passar, que a Bíblia relata aqui, como eu acabei de ler, que ele suava gotas de sangue. Nesse momento, quando eles estavam orando, chega Judas com uma multidão e alguns sacerdotes, e ele beija Jesus. Ele disse, aquele que eu beijar, esse vocês vão prender. E ele chega e beija Jesus. Jesus lhe diz, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Ele entrega-lhe Jesus. E nesse momento Jesus é preso e levado a interrogatório. E os soldados iam zombando de Jesus e ferindo, batendo nele. Então ele chega perante o Sinédrio. E logo que foi dia, vou ler aqui, verso 66, logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, ou seja, os mais velhos, e os principais dos sacerdotes e os escribas, os religiosos, e conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram, dizendo, és tu o Cristo? Nos diz. Ele disse, se eu vos disser, vocês não acreditarão. E disseram novamente, logo és tu filho de Deus? E ele disse, vós dizeis que eu sou. Isso para eles foi uma blasfêmia. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Levaram Jesus perante Herodes. Herodes não viu pecado em Jesus. Mandou de volta para Pilatos. Então nesse momento, ali diante daquela multidão, Jesus de um lado, como era de costume, trouxeram Barrabás. Um homem ali, como na Páscoa era costume libertar um prisioneiro, trouxeram um homem que era assassino, chamado Barrabás. E Pilatos perguntou,
para a multidão: quem soltarei, Jesus ou Barrabás? A multidão gritava: solta-nos Barrabás. E Pilatos perguntou: o que eu faço com Jesus? Olha só, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E no verso 23 fala: e eles instavam, ou seja, insistiam com grandes gritos, pedindo que Jesus fosse crucificado. E seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam, ou seja, gritavam mais ainda, pedindo que Jesus fosse crucificado. Quero entrar num detalhe aqui primeiro, antes de falar da crucificação. Por que Jesus morreu por nós? No Antigo Testamento, a expiação dos pecados eram feitas da seguinte maneira: se pegava um animal, um pombo, uma ovelha, um boi perfeito, que não era manco, sem mancha, e era oferecido, aquele sangue do animal era oferecido por sacrifício, por redenção dos pecados daquele povo. Mas chegou um momento em que aqueles sacrifícios não valiam mais, não adiantavam mais, era necessário um sacrifício maior. Então Jesus, pelo seu amor pela humanidade, assim como Deus, Jesus ele desce e morre por nós. Jesus ele não foi morto, ele se deu por nós. Vamos ler João, capítulo 10, verso 11 e o verso 18. Olha, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ou seja, ele se deu por nós. Agora o verso 18 confirma isso: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus já desceu com esse propósito. O propósito de Jesus foi morrer por nós na cruz do Calvário. O propósito dele não era outro a não ser esse: vim pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação, morrer por nós, ressuscitar. E aquele que crê seria salvo. Você tem que crer no Senhor Jesus. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que crer no Senhor Jesus. É a única maneira de sermos salvos. Não existe outro caminho. Existem alguns pregadores que falam, eu acho interessante: qualquer outro caminho que inventarem por aí não é caminho, é beco sem saída. Jesus ele é o único caminho. Então, voltando aqui no tema, Jesus é crucificado. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os principais zombavam deles, dizendo: a outro salvou, salva-te a ti mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Jesus, ele foi zombado na sua crucificação. As pessoas maltratavam ali ele. As pessoas zombavam, menosprezavam, humilhavam Jesus ali. Mas ele não perdeu o foco. Ele poderia naquele momento dar um basta: não quero mais, descer daquela cruz. Mas não, ele sabia qual era o seu propósito. O propósito dele era morrer por você, era morrer por mim, para nos dar a vida eterna. Por isso que Jesus veio morrer por nós, para nos dar a vida eterna. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque se não fosse Jesus, o que seria de nós? A Bíblia fala que por nós mesmos não conseguiríamos pagar o preço da salvação. Então nós já estaríamos todos condenados. Mas se não fosse Jesus,
Se não fosse Jesus fazer esse sacrifício por nós, nós estaríamos perdidos, condenados. Então Jesus ele morre. Aqui no verso 45, fala: e o sol escureceu, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E havendo dito isto, expirou. Jesus morreu. No momento que Jesus morre, aqui como eu acabei de ler, o véu do templo se rasga ao meio. O que significa o véu do templo? O véu ali significava a divisão entre Deus e o homem. Somente entrava no Santo dos Santos o sacerdote para oferecer sacrifício. Mas naquele momento, quando o véu se rasga, Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. Aleluia! Naquele momento, Jesus quebrava todo o paradigma, tirava todo o empecilho, tudo que nos afastava de Deus. Naquele momento, Jesus nos conectava novamente com o Pai ali. Quando ele disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dizendo: Pai, a obra está feita, está consumada, está completa. Aleluia, glória a Deus por isso. Imagina hoje, sem essa presença de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Nós aqui estaríamos perdidos sem Jesus. Sem Jesus, estaríamos condenados. Mas o interessante nessa história, diferente de outras histórias, a morte é um ponto final, mas não a vida de Jesus. Como nós acabamos de ler, ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e pegá-la de volta. Veja o que diz, capítulo 24, verso 1 ao 6. Jesus aqui já tinha sido morto, já tinha sido sepultado. Veja o que diz: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, ou seja, para ali cuidar do corpo de Jesus. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, presta atenção agora aquilo que eu vou ler: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Aleluia! A história de Jesus não parou ali na cruz, ela continuou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. Aleluia! Evidências da sua ressurreição. Olha o que fala aqui no Lucas 24, 36 ao 40. Os discípulos ali reunidos. Aí chega Jesus e fala assim, ó, presta atenção, vou ler o versículo. E falando destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos a vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus não parou na cruz do Calvário. A morte não segurou Jesus. Nada pôde deter Jesus. Nem a morte pôde deter ele. Ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo. E qual foi a ordenança de Jesus? Crer nele. Temos que crer nele. Crer que ele é o verdadeiro Filho, verdadeiro e único Filho de Deus. Crer que ele é nosso Senhor. Crer que ele é Salvador da nossa alma. Somente através de Jesus Cristo nós podemos entrar no céu. Somente através dele, através do seu sacrifício, nós podemos ter acesso direto com o Pai. Somente por ele alcançamos a salvação.
salvação. Paulo uma vez disse para um carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Temos que crer no Senhor, entregar nossa vida ao Senhor. Nessa noite, vou encerrando por aqui, mas eu gostaria de fazer um apelo nesse momento. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Já reconheceu Ele como Senhor da sua vida? Porque muitas pessoas dizem crer em Jesus, mas não deixam Jesus morar nele. E quando Jesus não mora, o inimigo faz morada. Mas quando você aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo passa a morar na sua vida. E a partir desse momento ele passa a transformar a sua vida. E nesse momento você é chamado filho de Deus e ganha o direito de morar no céu. Vou estar orando pela sua vida. Se você quer nessa noite aceitar Jesus como seu Salvador, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo nesse momento. Te entregue toda a sua vida ao Senhor. Não se entregue pela metade. Entregue a tua vida inteira ao Senhor. Jesus não mora em metade. Ele te quer por inteiro. Ele fará obra de salvação na sua vida e você vai testemunhar do que Ele fez na sua vida. Amém? Vamos estar orando nesse momento pela sua vida. Pai querido, no nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, Pai. Tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra é poder. A tua palavra, Senhor, alcança onde as mãos humanas e o pensamento humano jamais pode chegar. Senhor, nesse momento eu te peço que através dessa palavra, pessoas possam crer no Senhor, possam acreditar que o Senhor é real, possam acreditar que o Senhor morreu e ressuscitou, possam acreditar que o Senhor é Filho de Deus e dono de todas as coisas. Papai, nesse momento eu oro especial pela vida dessa pessoa que decidiu no seu coração aceitar a Jesus. Papai, venha trabalhar na vida dela, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa habitar, Senhor, e fazer morada e transformar a vida dessa pessoa. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, para não apagar mais. Vai trabalhando, Senhor, no íntimo do coração. Vai tirando todo julgo, todo empecilho, toda seta do inimigo, Papai. Tudo que impede ela, Senhor, do Senhor trabalhar na vida dela, Pai. Que vai caindo por terra agora no nome de Jesus, ó Pai. Salva essa pessoa. Senhor, salva também aquele que vai assistir esse vídeo posteriormente, Pai. Trabalha na vida de cada um, Senhor. Nos abençoa, nos guarde, se conosco, Papai. No nome santo de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que assistiu até agora esse vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que essa palavra possa fazer morada no teu coração. Agradeço no nome santo de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E uma boa noite.